Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo eleito, sacerdócio santo. Bom dia, povo que vai morar no céu. Bom dia, povo que é estrangeiro nessa terra, mas que sabe que tem um lugar. Louvado seja o nome dele, bendito seja ele para sempre. Não há Deus como o nosso Deus, e a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu vou ler um versículo que está em Lucas 14, 25 a 33. Nós vamos falar muito sobre renúncia, mas o principal que eu quero falar para vocês é sobre um personagem da Bíblia chamado José de Arimateia. Amém? Lucas 14, 25 a 33 vai dizer assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, aborrecer a sua própria vida, tá? Não pode ser chamado meu discípulo. Percebe que existia ali uma grande multidão. E aquela multidão não eram todos discípulos. Discípulos é quem renuncia, é quem paga o preço. O resto é multidão. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser chamado de meu discípulo. Só até aqui. Aqui nesse versículo, o Senhor fala palavras duras, né? Renunciar meu pai, renunciar minha mãe, renunciar minha mulher, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs. É muito difícil o que o Senhor está pedindo, Senhor. Mas eu quero te dizer que Ele não está falando para você renunciar, abandonar, largar. Aqui Ele está dizendo que a salvação é individual. E se você não buscar a sua salvação, se você não renunciar à tua vida de pecado, você não é digno de seguir. Então, vamos definir essa palavrinha, né? Renunciar é abrir mão de algo, é dizer não, quando a vontade é dizer sim. E Jesus disse que segui-lo seria uma vida de renúncia, que deixaríamos muitas coisas para trás e estar com Jesus. É uma questão de escolha, de preferência. Eu escolho estar com Jesus do que estar no mundo. Qual que é o critério? O critério é renunciar por algo maior. Às vezes, precisamos deixar aquilo que queremos por uma coisa maior e melhor. Renunciar por causa do pecado. Se o que queremos pode nos fazer pecar, então devemos renunciar. Na Bíblia nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres que precisaram renunciar à família, o trabalho, para seguir a Jesus. Só que eles deixaram de ser multidão para serem discípulos. A começar por Abraão, que não conhecia esse Deus, que era bem sucedido na terra onde ele estava, constituído família,
E o Senhor fala, sai da sua parentela, sai da tua terra. E não era nada seguro, e não era nada palpável. Eu vou te mostrar a terra que eu vou te dar. E ele saiu, obedeceu essa voz, renunciou a tudo que ele tinha. O chamaram de louco, de lunático, mas ele obedeceu e foi. Se constituiu, esperou por quase 20 anos uma promessa de um filho. E quando esse menino já era adolescente, o Senhor, para testá-lo, pediu para ele renunciar à vida do filho dele. E ele levou Isaac para o sacrifício. Isso é uma vida de renúncia. Renunciar ao próprio filho. Nós vamos ver a história de Ruth. A Ritinha mencionou ontem esses exemplos. Ruth, viúva, com a sua sogra velha e viúva também, podia ficar na terra dela, dos Moabitas, se casar novamente, ter filhos, constituir família, mas Ruth renunciou à família dela, renunciou à chance de casar com Moabita, para seguir a Noemi, sua sogra, velha e amarga da vida. E Ruth, quando abandonou aquilo que ela teria chance para seguir a voz do Senhor, entrou para a genealogia de Cristo. Ruth é bisavó de Davi. Ela entrou na descendência davídica. Sempre que nós abandonamos algo pelo Senhor, Ele nos recompensa muitas vezes mais. O que falar de Eliseu? Eliseu era um jovem próspero, era filho único, ele herdaria a propriedade dos pais. Se você for ler lá, ele estava com 12 juntas de bois. Quem tinha 12 juntas de bois era considerado rico. Ele estava ali trabalhando com aquelas juntas de boi. Quando Elias passa e fala, vem comigo, você sabe o que te aconteceu hoje? Joga a capa sobre ele. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Como é difícil. Mas ele não pensou duas vezes, ele falou, profeta, posso se despedir dos meus pais? Dessa vez o profeta deixou. Mas ele foi lá, ele matou os bois, fez um churrasco, ele tirou a madeira dos bois, das carroças e queimou, destruindo a ponte que poderia trazê-lo de volta ao passado. E foi ser o profeta Eliseu. Aleluia. E o que dizer dos discípulos? A Bíblia fala que Pedro, ele era um empresário da pesca, que ele vivia da pesca, que ele sustentava a família dele com a pesca. Você pode falar assim, esses homens foram muito irresponsáveis, né? Eles deixaram a família deles para seguir Jesus. Quando você tem um chamado, meu filho e minha filha, Jesus fala mais forte. Jesus age mais forte. E pode ter certeza que Ele vai cuidar dos seus. Abandonou tudo para seguir aquela voz.
Mas hoje eu quero falar de José de Arimateia, para você entender que a renúncia não é tão fácil assim. José de Arimateia foi um discípulo oculto do Senhor. O que é um discípulo oculto? É aquele que não se revela discípulo. É aquele que reconhece Deus como Deus, sabe do poder do Senhor, sabe que Ele é o Filho do Deus vivo, reconhece a sua soberania, mas não consegue renunciar ao que tem, ao que faz, ao que o deixa feliz. E a gente conhece muito crentes, José de Arimateia, que professa o Senhor só de final de semana, na igreja, porque durante a semana ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele adora Jesus, ninguém sabe que ele admira Jesus, porque ele não dá nenhum sinal disso. E José de Arimateia era este homem. Quem foi José de Arimateia? José de Arimateia, ele era um judeu senador e ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, quem está estudando comigo, os evangelistas, já tiveram essa dúvida. É a Suprema Corte dos judeus. Era um lugar ocupado por 70 homens. Só quando um morria que outro era colocado no lugar. E eles eram escolhidos a dedo pela sociedade. Teriam que ser homens honrados, homens com caráter de lisura, sem mancha, sem mácula, né? Homens respeitados, estudados. Ele era um homem rico, respeitado. E Arimateia não é o sobrenome dele, tá? Arimateia é da sua cidade de origem. Ele é citado nos 4 evangelhos do Testamento. Lucas o define como um homem justo e bom. Está lá em Lucas 23:50. Eis que um homem por nome José, senador, homem bom e justo, que apesar de ele fazer parte do Sinédrio, ele não votou a favor da condenação de Jesus. Lucas diz que José de Arimateia era alguém que esperava pelo reino. Ele esperava pelo reino, ele era bom, ele era justo, ele era discípulo de Jesus, mas mesmo assim ele continuava sendo membro do Sinédrio. Você conhece pessoas assim? Que na igreja é uma bênção, mas que continuam no mundo fazendo as mesmas coisas? Porque não conseguem abandonar, porque não conseguem renunciar. Até o modo de se vestir. Na semana é um, no final de semana é outro. O jeito de se comportar. O evangelista Marcos o define como senador honrado. Está lá em Marcos 15:43. O evangelista Mateus, fala do poder aquisitivo, o descrevendo como um homem rico e também discípulo de Jesus. Primeiro vem que ele era um homem rico, né? E depois discípulo de Jesus. Mas o que eu quero destacar mesmo é o que o evangelista João diz a respeito de José de Arimateia.
João 19:38 vai dizer assim: José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou lembrar a referência agora, que José de Arimateia vai procurar Jesus à noite, para ninguém ver. Por que ele faz isso? Porque ele tinha medo de ser visto e ser ridicularizado pelos membros do Sinédrio. Pessoas importantes, pessoas que se julgavam acima da razão, pessoas nobres. O que ia falar dele? Você está indo atrás de um carpinteiro, num arruaceiro? Você é discípulo desse homem? Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão e ser ridicularizado, porque não consegue renunciar à vida que tem, à fama que tem, à influência que tem para se declarar cristão. E se por acaso eles descobrissem que ele procurava Jesus, ele ia ser expulso do sinédrio e com certeza da sinagoga. E a gente vê esse comportamento em vários cristãos hoje, que não conseguem renunciar ao mundo, ao pecado, para seguir Jesus de verdade, para declarar que Ele é o seu Deus, que você não tem reservas nenhuma em falar, que você serve ao Deus Altíssimo. Quando ele procurou Jesus, dizendo: eu sei que só alguém como o Senhor, alguém que seja filho do homem, para fazer o que o Senhor faz. E o Senhor vira para ele: olha, José de Arimateia, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Você precisa nascer de novo, José de Arimateia. E ele fala: como assim? Como é que eu posso fazer isso? Nascendo do Espírito, nascendo das águas. Ele era um homem rico, sim, mas ele não conseguiu se definir por Jesus. Ele não conseguiu dizer abertamente quem ele era. Conta a lenda que ele foi acusado de ter roubado o corpo de Cristo. A Bíblia diz que ele foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus, e realmente, quando Pilatos viu que Jesus estava morto mesmo, entregou o corpo. Ele pega o corpo, aleluia. O profeta Isaías já tinha dito que até na morte ele estaria com os ricos. O prepara, Nicodemos, outro membro do Sinédrio, que outro dia a gente fala sobre ele, prepara os ungüentos, ele traz um lenço de linho puro, envolve o corpo do mestre. Eu fico pensando no sentimento dele de arrependimento, porque ele não conseguiu se declarar discípulo abertamente. Eu fico pensando no coração dividido dele. Como ele deve ter dito: Senhor, por que eu não te aceitei de verdade por inteiro? Por que eu fiquei na metade, Senhor? Porque eu não consegui renunciar à minha cadeira no Sinédrio.
E diz que o sepulcro de Jesus também é, era de Nicodemos, era de Arimateia. Um túmulo que ninguém tinha usado. E ele coloca o corpo do mestre neste lugar. É impressionante. Umas vezes, por um desejo da carne, por uma vaidade, por um orgulho, a gente nega a Cristo. Ele percebeu muito tarde que ele deveria renunciar a tantas coisas. Mas quando ele viu o mestre morto, o sepultou, conta a lenda que ele foi preso. Isso não está na Bíblia, tá? Os estudiosos não tem como provar, então não está na Bíblia. Mas dizem que ele ficou preso por 13 anos. A família o abandonou por ele ter se declarado cristão. Acho que Tibério de Alexandre, que era governador de Jerusalém na época, o libertou. Diz que ele recuperou toda a fortuna dele de novo, que ele era dono de frota de navios, e dedicou todo o seu rendimento à obra do Senhor. O que eu quero nessa manhã dizer para você? Não espera o último instante para renunciar ao que você precisa renunciar, para se declarar cristão, para estar mais perto do Senhor, porque Ele disse que seguir a Ele seria uma vida de renúncia. Que hoje você tenha força para renunciar a tudo aquilo que te afasta de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.